Vamos continuar falando aí sobre os 5 solas, né, que marcam a Reforma Protestante e desta vez, sola Christus, somente Cristo. Não é mesmo, Ana Carolina Malta? É mesmo, meu amigo Sérgio Ricardo. E a gente recebe aqui o teólogo... Aqui, eu vou falar só o primeiro nome. Teólogo Samuel. Como pronuncia? Sosmaia. Assim mesmo? Sosmaia. Sosmaia. Prefiro o Serginho aqui para ele não falar errado, né? Sosmaia. Não, eu já sabia. É o que, Sosmaia? Alemão. Seja muito bem-vindo. Diretamente lá de Wittenberg. Lá, Cheguei agora em Confins. Que bom ter você aqui. Seja muito obrigado. bem-vindo. Uma honra tê-lo e ainda mais para a gente falar sobre, né, realmente aquilo que nos inspira, aquilo que realmente é base para a nossa vida, é estrutura. Ontem falamos somente a palavra, as escrituras, e hoje somente Cristo. Como que a gente começaria a definir isso? E você aí pode aproveitar e mandar suas perguntas. 319-8402-9756. Coloca seu nome, coloca o nome da sua cidade, porque a gente quer honrar você aqui. Uma alegria estar aqui. Primeiramente, não sou teólogo, sou estudante de teologia. Apesar de estar formado, a gente sempre, né, está estudando, sempre está aprendendo mais da palavra de Deus, que é ilimitada, né? Sim. E o Solas Christus, né? Fala bonito, fala, né? Somente Cristo não, né? Solas Christus. É tão importante para nós hoje em dia, né? Eu acho que as 5 solas, elas são, assim, tão aplicáveis para a nossa realidade como igreja, tanto brasileira como mundial, e Cristo é suficiente. Então, acho que dá para começar falando isso, né? Ele é único e exclusivamente suficiente para nós. Não precisamos de mais nada. Somente Ele pode nos salvar. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Então, não precisa de nada, indulgência, sabonete, vassoura que varre pecado, nada disso. Somente Jesus Cristo. Ele é suficiente para a nossa salvação. E quando a gente vê, por exemplo, ali, até essa reforma que aí culminou, né, com Lutero, mas a gente sabe que foi toda uma construção. E Sim. quando você fala assim, eu não sou teólogo, sou estudante de teologia, porque apesar de formado ainda continua. Né? Aí, Sempre. um dos reformadores, né, Gilbertus von Etius, ele disse lá, igreja reformada, sempre reformando, né? É o lema da reforma, né? Então, isso aí é importante a gente sempre frisar. Mas, Samuel, quando a gente vê ali esse grito, esse marco na história, né, principalmente quando culminou o Lutero ali, apregoando as teses ali em Wittenberg, era também uma forma de trazer esse contraponto a uma igreja que estava ali, assim, buscando não só o ensinamento religioso, mas também uma dominação política. Sim. E aí veio também, aí, posteriormente, as questões aí, até mesmo das canonizações dos santos e tudo. E então, dos pontos da reforma, talvez seja esse, assim, não vamos dizer o mais importante, mas talvez o central para mostrar que a salvação é em Cristo, Ele é a porta, não é, Samuel? Com certeza. Nada além de Cristo, né? Se a gente pegar as Escrituras Sagradas, né? Ontem foi o Sola Escritura, nós vamos perceber que de Gênesis a Apocalipse, Jesus é o centro de tudo, né? A gente erroneamente acha que a salvação no AT era por lei, cumprimento de lei, mas na verdade sempre foi por graça, né? Não sei se já falaram sobre o sola graça, mas eu vou falar ainda. Mas a Bíblia toda é a graça de Deus apontando para Jesus Cristo, Sim. apontando para o ser de Cristo, né? Então, de fato, não há ninguém que possa intermediar o nosso relacionamento com Deus. O pecado rompe, né? A queda, talvez o melhor termo para queda seria rompimento, né? Nós rompemos com Deus lá no Jardim do Éden com o primeiro Adão. Então, foi necessário um segundo Adão, um homem perfeito, porque o critério para a salvação é ser perfeito. E, Serginho, você não é perfeito. Sinto informar. Graças a Deus. Nem eu e nem ninguém, né? Nós não somos perfeitos. E somente um é perfeito, Cristo Jesus. Então, ele sendo Deus e sendo homem também, porque ele se fez carne, né? Ele é o único que pode se colocar entre nós e Deus e realizar a salvação. Então, não existe nenhuma pessoa, né? O cristianismo é uma religião que não tem guru, né? Nós temos o acesso direto a Cristo, né? O relacionamento com Ele.
E nem as indulgências, como era costume, né, no século XVI, do pessoal pagar para ser salvo. É uma história muito engraçada, que eu imagino que o brasileiro já existia, né, naquela época, porque tinha uma espécie de indulgência que era pago por antecipação. Então, você pagava por pecados futuros. Oh. E tem uma história, não sei se é lenda ou história verídica, mas que um camarada, ele pagou esse tipo de indulgência, muito mais caro, por esse pecado futuro. E naquela noite ele foi e assaltou a igreja e roubou o dinheiro. Todo o dinheiro que ele tinha pago e muito mais. E aí, no dia seguinte, falou, não, mas está aqui, está perdoado o meu pecado. Então, para você ver o nível, né, que estava chegando essa político questão. Esse? Provavelmente, né, brasileiro, assim, dando jeitinho de dar um jeitinho de dar um jeito, né? Eu fico pensando, assim, quando a gente para, às vezes a dificuldade do ser humano entender 100% Jesus, 100% homem, 100% Deus. Será que às vezes são essas... que às vezes a nossa mente, ela não consegue realmente ter... Ela tem dificuldade de compreender, né? Tamanha graça, até porque a gente às vezes, muitas vezes, traz para o nosso conceito natural, que é tão limitado, né? Será que às vezes essa dificuldade de compreender que às vezes tem feito com que essa sola, por exemplo, ela seja tão difícil, então sempre colocamos algo para poder, como se fosse para dar uma ajuda para Cristo, para as pessoas visualizarem mais, ou é mais fácil eu ver um garfo, né? Porque eu não vejo Jesus assim hoje, então às vezes essas dificuldades. É muito difícil, foi causa de muitas heresias, né? Essa questão da natureza de Cristo, né? Como é que consegue conciliar sendo 100% Deus, 100% homem? De fato a gente não entende, como a gente não entende a Trindade, né? Um Deus que é 3 em 1. Nós somos um ser, uma pessoa. Deus é um ser, 3 pessoas. É diferente de nós. E assim também Cristo, né? Ele é Deus e, ao mesmo tempo, homem. Ele consegue, ele é possível. Então, de fato, assim, nós seres humanos, como João Calvino, né? Outro reformador diz, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, a gente precisa, às vezes, do palpável, né? À toa que um dos mandamentos é... né, não criarás imagens de Deus. Então, nós muitas vezes precisamos do palpável, do visível e não sabemos viver por fé. Tem um versículo que diz, né, nós não podemos andar pelo que vemos, mas por fé. A gente às vezes acha até que esse versículo está falando sobre circunstâncias e tudo mais, mas na verdade ele está falando assim, agora nós não nos baseamos naquilo que nós vemos, mas um dia nós veremos ele, os nossos olhos poderão contemplá-lo, mas hoje não. Então é por fé. Então é a nossa fé também, né? É uma das 5 solas, né? Que fala que é dom de Deus, que Deus coloca a forma dele comunicar conosco a fé, essa graça dele escolher nos salvar através de Cristo Jesus. Então nós temos que olhar somente para Cristo, ele é suficiente, e não tentar, pela fé, entender que é só ele, não algum objeto, não um complemento. Se a gente lê a carta de Paulo aos Gálatas, é esse grito também, né? Porque os Gálatas tinham sido ensinados por Paulo a suficiência de Jesus, e depois os judaizantes passaram por lá e distorceram tudo. Falaram, não, tem que crer em Jesus, mas também fazer a circuncisão. E aí Paulo grita na carta dele, falando assim, não é isso. Tanto é que no versículo 8 do capítulo 1, acho que ele fala assim, se não me engano é essa referência, se alguém pregar um outro evangelho diferente daquele que eu preguei antes, ainda que seja um anjo ou mesmo eu, que seja amaldiçoado. Porque, anátema, né? Somente Cristo. Então, Paulo dá esse grito na carta aos Gálatas. Agora, isso vem desde Moisés, né? Quando fizeram o bezerro de ouro. Fala assim, como que a gente tem essa dificuldade, né? O ser humano aquela raiz, né? Aquela que está ali dentro de nós, a gente não matar todo dia. Mas aí contrapõe aquela ideia até mesmo do próprio jardim, quando o homem no jardim, criado para ter esse relacionamento ali familiar, paternal com Deus, ele escolhe não ter Deus ali porque ele escolheu fez a opção por aquilo que ele via. Ele estabeleceu ali, por exemplo, quando deixou a mulher seduzir ali o homem se deixou levar porque ele abdicou daquela presença de Deus. E essa dali em diante passou a ser a briga de Deus, vamos dizer assim, com o homem, por causa desse rompimento, aí estabeleceu o religare, essa religião para religar o homem a Deus, de que forma? Sempre Deus se mostrando suficiente em todas as coisas. E a briga sempre foi essa, visto que em um tempo, eu gosto muito desse momento, quando Israel não tinha rei, Deus fala com Samuel,
eu que vou governar a turma aí, pode deixar comigo que agora eu vou. Aí o povo, não, se lá os gaúchos lá tem um rei, eu também quero ter rei. Se o São Joanense tem um rei, eu também quero um rei. Aí Deus foi e trouxe um especialista, né, para cuidar do povo, que foi Saul. Ele criava mula, né, trouxe um especialista. Então, sempre tirar essa ideia da mitologia. Sim. E hoje as ciências aí também tem uma matéria, por exemplo, na psicanálise e tudo, estudamos sobre mitologia, que é esse poder atribuído a essas coisas que nós nem sabemos explicar. Aí por isso que vem a ideia, quando o apóstolo Paulo diz lá que a fé que nós temos é essa, que não tem nenhum outro fundamento que não seja Cristo. Essa é a pedra fundamental, não tem outra. Então, não é Pedro essa pedra fundamental. A pedra fundamental, a pedra angular, é Jesus. Então, é toda essa construção que a igreja precisa reconhecer e despertar, né, pastor? Ele é a base, né? Então, a gente vê, né, igual você citou o povo, não é que Deus não queria que houvesse um rei, tanto é que ele tem Davi e tudo mais. Mas o problema foi o povo querer um rei como os outros povos, né? Que eram muitas vezes deuses e tudo mais e que depositavam a confiança nele. Tanto é que Jesus... É motivação, né? Exatamente. O fato de Jesus ser suficiente, e essa sola fala sobre isso, justamente por ele ser rei, por ele ser sacerdote e por ele ser profeta. Ele cumpre exatamente esses papéis. E já havia um sacerdote, já havia um profeta, e também houve rei apontando para esse rei perfeito, para esse sacerdote perfeito e para esse profeta perfeito. Mas o problema, por exemplo, do profeta é que nesta época eles importavam profetas ou contratavam profetas para serem aqueles personagens profetas, né? Sim. Que profetizavam, olha, eis que te digo que você é vencedor. Aí já tinha... né, essa linha do coach lá na época, lá. Você vai ser o cara, você vai dar certo, você pode, você acontece, você vai arrebentar. Já tinha ali. Aí, tanto é que normalmente o ofício profético sempre manifestava de algo como se viesse de fora. Então, aí a figura de Cristo extremamente bem representada, vindo para nos falar e profetizar. Ele cumpre perfeitamente o ministério profético, né? Não é à toa que ele é a palavra que se fez carne. A profecia encarnou, né? A profecia... Nós vemos sinais disso, por exemplo, em Oséias, né? Ele também casando, né, com uma prostituta e tudo mais, para representar de uma forma muito visível a palavra de Deus. Então, de forma muito mais plena em Jesus. Das recaídas da dona lá. Exatamente. Então, ele vivenciou, né, essa palavra de Deus. Ele vivenciou a palavra de Deus. Sim. E Jesus foi a palavra que virou carne, que encarnou. Então, ele cumpre perfeitamente. Ele cumpre, assim, na totalidade o que é para ser o profeta, o sacerdote e também o rei governando. E essa mitologia criada aí, onde gerou essa devoção a homens, ao poder, é porque a instituição católica romana, ela estabelecia isso, onde misturou esses ofícios até com poder, até de governança que passou a ter, né? Ou já tinha. Então, por isso que precisava de quebrar isso, para fazer essa separação. Olha aí de novo a palavra separação, a santificação. Porque a canonização dos santos ali, a inclusão ali de outros textos ali, como se fossem inspirados ali totalmente por Deus, traziam ao homem, aos líderes, aos papas, como se eles fossem também a figura representativa de Cristo. E não era bem assim. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.